Tem uma piada em Cuba sobre essa situação que foi ocasionada após esse remanejamento, essa colocação do turismo como uma atividade principal da economia. É a seguinte, duas amigas conversando, como é que tá o seu namorado? E uma fala, terminei com ele porque ele mentiu pra mim. E outra fala, como assim ele mentiu? Ele fala, não, ele me falou que era um carregador de malas no hotel, mas na verdade é apenas um neurocirurgião. E por que tem essa piada? Porque o neurocirurgião, ele ganha, né, segundo dados que eu vi, em torno de 35, 40 dólares do governo cubano. Sendo que o salário médio é muito mais baixo, por mês. Sendo que o salário médio é muito mais baixo. Já o carregador de malas do hotel, ele tem um salário mais baixo, só que ele ganha gorjeta em dólar dos turistas. Se esse cara ganha um pouco mais de $1 por dia, ele já ganha mais do que o neurocirurgião. Então eu imagino como é que deve ser disputado esses cargos para trabalhar em hotéis. Fora as coisas, né, que ele consegue pegar ali e receber de presente. Tem muita gente que deixa de exercer a profissão para ir para essas coisas de turismo. Então é verdade Tem isso. muito professor, por isso que a educação é uma das questões também. A educação caiu muito, né? Minha mãe fala que na época dela ainda era boa, em 76. Mas assim, boa… Entre aspas. Assim, não te ensina a pensar, te ensina a obedecer aquilo. Só que atualmente, a maioria não quer ser mais professor, por exemplo. Entendeu? Vai pra essas coisas assim pra ganhar em dólar ou mercado negro, de receber da família. Uma coisa só que eu queria te perguntar, Zoe, que é uma coisa que sempre me perguntam. Eu explico, mas eu queria ouvir de você. Sempre falam assim, mas em Cuba nenhuma criança passa fome, né? Tá cheio de comunista que fala isso, Manuela Dávila, Boulos, dentre outros, assim, não, nenhuma… Tem uma frase do Fidel, se não me engano, tem não sei quantas milhões de pessoas passando fome, de crianças passando fome no mundo, mas nenhuma é cubana. E eu coloquei no meu curso uma entrevista da Ione Sanches. A Zoe quase caiu pra trás da cadeira, tanto que ela virou os olhos. Assim. Não, eu fiz… faz 2 semanas que eu fiz umas 3 lives sobre isso, de relatos de mães cubanas, e vídeo e tudo, chorando, falando, pelo amor de Deus, meu filho tá morrendo de fome. Então vamos no complementar. YouTube, no YouTube, isso. Vamos complementar isso. E aí eu vi só pra terminar, eu vi uma entrevista que eu coloquei no meu curso, da Ione Sanches, falando no Roda Viva sobre isso. Ela falando, olha, mas a segurança alimentar em Cuba, ela não existe. Você não tem tudo que você consegue. Então, assim, estão dizendo que nenhuma passa fome. Talvez seja verdade, mas existe um limiar. Comendo, né? Não, então tem um limiar de tipo assim, olha, tem uma refeição por dia. Qual é a classificação de fome? Exato. Então, assim, tem uma refeição por dia, então já não passa mais fome. Não, mas a insegurança. Não é passar fome. A insegurança alimentar de Cuba e os dados são maquiados. Com a nutrição, né? Pra não ser gorda, criança. Manter vivo, é só isso, né? O governo cubano ele vai mudar o slogan pra tem tantos obesos no mundo, mas nenhum em Cuba. Exato. Mas não pode falar que é gordofobia. Não pode falar. Mas o que eu ia complementar na sua pergunta pra Zoe é que, além dessa parte de alimentação, o que chegou é verdade que 100% da população é alfabetizada? É verdade que a saúde em Cuba é maravilhosa? E aí, sobre esses pontos, né? Alimentação, saúde, educação, como é que é? Educação, vamos começar pela educação, né? Realmente, lá, as pessoas recebem ensino, são alfabetizadas. Só que assim, é uma educação que é o que eu falei, não te ensina a pensar, te ensina a obedecer. Então, tudo que você lê, estuda, é só marxismo, comunismo, te deixa paranoico, porque desde criança que Estados Unidos vai invadir Cuba e que temos que nos preparar para a guerra, e que Fidel salvou Cuba, e que Cuba antes as crianças ficavam na rua passando fome, não tinha comida. Exatamente. É o resumo do livro. Exatamente. Então é isso que a gente aprende, sabe? É só comunismo. Eu não tinha informação de fora do mundo, sabe? Que qualidade é essa de educação? Que qualidade? Uma vez a professora incitou ódio contra mim, pra me chamarem de contra-revolucionária, porque eu não concordei com uma coisa que ela disse, porque eu falei que eu não queria dar o dinheiro da MTT, que é um dinheiro lá que a gente dá. Já era revolucionária lá, então, né? Gente, contra-revolucionária. Desde Porque sempre. eles são os revolucionários. Eu seria presa. Isso E com quantos ela anos você incitou tinha? ódio contra mim. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 6, 7 anos. Que eu era uma criança e a professora ficou ser falando pra me chamar de em Cuba é contra-revolucionária. gravíssimo. Vai preso, é bem grave. Não, minha mãe era chamada toda vez na diretoria, porque eu achava uma palhaçada. Todo dia tinha que se apresentar lá no… A gente cantava o hino nacional de Cuba, falava seremos como el Che, ou seja, seremos contra um sanguinário, entendeu? Um matador, se é o sangue frio. E se não fizesse isso, chamavam os pais. E eu achava uma palhaçada, eu falava, mas pra que isso? E você era chamado também, você era escolhido todo dia um aluno para você recitar um poema sobre revolução também, né? E sobre Fidel.
na frente de toda a escola e levar flores pra Camilo Cienfuegos, pra Che Guevara. E uma vez eu também não queria. E chamaram minha mãe falava, Zoe, pelo amor de Deus, decora isso e fala lá na frente. E eu, mãe, mas é uma palhaçada, eu não quero. Zoe, por favor. Por quê? Porque os pais sofriam as consequências no trabalho, em tudo. E eu sempre me criei com a seguinte frase, de ter duas caras. Porque assim, o que eu ouvisse em casa eu não podia repetir na rua. Então minha mãe sempre falou pra mim, sou eu que você ouve aqui, você não pode repetir na rua. É porque o seu pai já estava Sabe? aqui, Doble essa moral, vida né? A gente fala. De medo. Duplo pensar. Exatamente. Isso. Esses dias eu fui assistir um jornal, que a gente tava, por acaso, né? Eu não assisto TV. E aí eu fui assistir o jornal e a mulher tava lá. Porque o que a gente sabe é que na pandemia aumentou muito os ricos e aumentou muito a desigualdade. As manchetes todas, ultimamente, têm sido assim. Ontem mesmo eu coloquei no Instagram que a Globo News colocou lá, né? Como que variou a renda por classe. Então, é a classe D e E, classe C, classe A e B. E, obviamente, que as classes mais baixas tiveram perda de renda porque os salários reduziram, foram mandados embora e entre várias outras coisas. Os preços aumentaram, as pequenas empresas fecharam porque teve lockdown, essas coisas todas. E os ricos que têm dinheiro guardado ou podem investir em negócios bons para aquela demanda e tem outras fontes de renda também, então tiveram um pequeno aumento de renda em 2021. E na sequência eles falaram essa coisa da desigualdade. E aí eu vi uma jornalista mesmo da Globo que trabalha no G1 falando que necessariamente para os pobres terem ficado mais pobres durante a pandemia, os ricos ficaram mais ricos. Olha só. Só que o problema disso, ele não vem do jornalismo, ele vem da educação, que é o que a Zoe estava falando agora. Então a gente tem aqui muito mais liberdade de expressão, muito mais informação, acesso a Google, acesso ao YouTube. E não usa. Só que a doutrinação ela é um círculo vicioso que começa lá embaixo quando você é criança. E aí, os professores que são formados por essa educação também doutrinam, eles nem sabem, eles nem têm consciência de que eles estão doutrinando, porque isso já vem de muito tempo. Eu já fui viajar para vários lugares. Toda hora eu encontro foto do Che, foto da Frida, como se fossem heróis. Então, isso é bombardeado na nossa cabeça desde que a gente é criança. E isso que a gente tá num país que a gente pode dizer que tem liberdade de expressão. Imagina em Cuba. Então, assim, o que adianta uma educação que, na verdade, a educação não é educação. Ela não é para educar, ela é doutrinação, é para te manter conformado naquela realidade. Mas todo mundo é alfabetizado. Tá, mas tem gente que não é alfabetizada aqui, que tem mais consciência do que é o papel dela na sociedade, que empreende, que gera empregos, do que gente que é alfabetizada em Cuba. Não, e tem que ver também, o que eu ia perguntar qual o critério para decidir a alfabetização? Porque às vezes o governo pode falar, olha, para alfabetizar todo mundo, agora o critério é você é capaz de escrever seu próprio nome? Então você está alfabetizado. É assim que funciona a ditadura, né? Então a gente nunca sabe realmente... E se só o governo pode dar educação, logicamente a educação vai ser usada em prol do governo, que é essa questão da doutrinação. Gente, você abre um livro de história, qualquer coisa em Cuba, é só Fidel, salvando Cuba. Não, e aí o pessoal do imperialismo yankee. Exatamente. E aí falam da pobreza no mundo, entendeu? Aqui não há em Cuba. Colocam o Brasil. Colocam o Brasil como, meu Deus, tá um caos, olha a sorte que a gente tem aqui, que todas as crianças estão na escola. Então, a China faz isso em eleição americana. Como é um país fechado, a gente não tem informação outra coisa, a gente acha que é realmente assim. E a gente fica com medo do mundo. É quase um mito da caverna, né? Exato. Porque as pessoas estão lá, elas recebem uma informação, elas não têm como averiguar que aquilo é real. E a informação que diz os meios de comunicação. E os meios de comunicação tomados também. Tudo uma tomado. Prisão mental e uma prisão física, né? Ao mesmo tempo que não te deixam sair, também é uma prisão mental. E isso, ele, além de contra a natureza humana, ele só consegue se durar durante tanto tempo porque há todo esse impedimento do pensamento livre, das informações de forma correta para as pessoas poderem tomar opinião. Então, é muito complicado. E eu vejo